A China, a Rússia e a Índia podem trazer sérias mudanças para o balanço do poder no mundo. Seus líderes estão se encontrando em território chinês para superar desafios não só entre suas relações e na Ásia, mas também no mundo. Eles verão uma grande parada militar chinesa, já falam sobre economia, relações políticas e a situação na Ucrânia. E para o encontro, foram convidados diversos outros países no contexto da cúpula da Organização de Cooperação de Xangai. Tudo isso está sendo observado no Ocidente. Será que os asiáticos vão desafiar o Ocidente? Este é o tema deste vídeo. Fique até o final e deixe o seu comentário. Nós, sem dúvida, ouvimos com atenção tudo o que o Sr. Xi Jinping propôs sobre a criação de um novo sistema de governança global mais eficaz e funcional. Isso é especialmente relevante num contexto em que alguns países ainda não abrem mão de buscar impor sua vontade nos assuntos internacionais. A Rússia apoia a iniciativa do presidente Xi Jinping e está interessada em iniciar uma discussão concreta sobre as propostas apresentadas por nossos amigos chineses. E acredita-se que justamente a Organização de Cooperação de Xangai poderia assumir um papel de liderança nos esforços para formar no mundo um sistema de governança global mais justo e igualitário. Nesta segunda-feira, 1º de setembro, países da Organização de Cooperação de Xangai e convidados participarão de uma série de eventos para discutir diversos assuntos, desde energia até problemas globais. No total, o fórum será representado por mais de 70 países, sendo que delegações de muitos deles serão encabeçadas por seus chefes de Estado. Até o momento, a impressão que se tem é que, particularmente, as articulações entre China, Rússia e Índia vão dar uma nova cara no balanço de forças a nível global. O próprio encontro já seria uma prova disso. Para você entender melhor o que eu quero dizer, preste atenção a estas declarações feitas por líderes europeus alguns dias antes do início do encontro na China e uma outra ainda no ano passado. Precisamos de sanções, mas a Finlândia também vem defendendo um esquema de tarifas que permitiria exercer ainda mais pressão sobre a Rússia em todos os grupos de produtos. Agora estamos trabalhando no 19º pacote de sanções e acho que seria muito importante que pudéssemos fazer isso em coordenação com nossos amigos transatlânticos, especialmente os Estados Unidos. Hoje, como ministros das Relações Exteriores, acho que precisamos considerar o que mais podemos fazer em termos de sanções contra a Rússia. Está claro que agora teremos de nos preparar para o pior, sempre esperando pelo melhor. Precisamos ser muito mais firmes em relação ao nosso regime de sanções contra a Rússia. Também precisamos ter uma boa e detalhada discussão sobre a questão do uso de ativos congelados, e espero que possamos avançar nesses assuntos hoje. Vejo coalizões autocráticas se formando ao nosso redor e mudanças geopolíticas ameaçadoras acontecendo em todo o mundo. Vejo atores como Rússia, China, Coreia do Norte e Irã tentando mudar a ordem internacional baseada em regras. Vejo China e Rússia transformando interdependências em armas e explorando a abertura de nossas sociedades contra nós. Precisamos estar cientes de qual é a ameaça e responder de forma adequada, junto com nossos aliados e parceiros mais próximos, e sem perder 1 centímetro do que somos. O problema é que estas regras ditas pela chefe da diplomacia europeia na prática nunca existiram. Os Estados Unidos, dito o maior pilar da ordem mundial atual, defendida pelos europeus, é talvez o principal violador das mesmas regras que Kaja Kallas professa. Quer um exemplo disso? Eu te dou vários. A intervenção dos Estados Unidos na Nicarágua entre 1926 e 1933. Depois, em 1924 e 1925, foi a vez de Honduras, onde os Estados Unidos colocaram suas tropas para, obviamente, defender seus interesses econômicos. Em 1953, Washington realizou a chamada Operação Ajax,
um golpe apoiado pela CIA contra o então premier iraniano Mohammad Mossadegh. Em 1954, a CIA apoiou um novo golpe que depois o líder guatemalteco Jacobo Arbenz. Em 1958, o Líbano foi alvo de intervenção de Washington, que queria um governo pró-ocidental. Em 1961, a CIA praticou uma tentativa de derrubar o governo cubano no evento chamado Invasão da Baía dos Porcos. Entre 1965 e 73, depois de inventar uma desculpa de que um navio seu foi atacado, os Estados Unidos intervieram no conflito no Vietnã. Em 1965, a República Dominicana sofreu intervenção estadunidense para impedir que esquerdistas chegassem ao poder durante uma guerra civil. Em 1983, o território insular de Granada foi invadido para derrubar um governo de viés esquerdista. Em 1999, os Estados Unidos lideraram uma campanha de bombardeios contra a Sérvia durante a Guerra de Kosovo, ferindo mais uma vez as regras de Calas. Em 2003, suas forças entraram no Iraque sob a desculpa de procurarem armas de destruição em massa em poder de Saddam Hussein. Em 2011, suas forças ajudaram na derrubada do governo líbio. Em 2014, foi a vez da Síria ser invadida por tropas norte-americanas que descaradamente roubam até hoje seu petróleo. E o mais impressionante é que, em todos estes casos, os Estados Unidos feriram as regras que Washington diz defender. Ou seja, nada de agredir países terceiros, manutenção da paz e da democracia. E outra, em todos esses casos que eu disse, nenhum deles realmente levou a uma melhora na qualidade de vida da população local. Sendo assim, por que Calas está criticando as relações entre os países da Ásia, englobando nisso a Rússia, que parcialmente possui território na Ásia? A resposta está no próprio encontro da Organização de Cooperação de Xangai. Lá estão líderes de Rússia e Irã, dois países que vivem sanções ocidentais, que lutam pela sua soberania, mas agora se esforçam para, com outros países próximos, promover um mundo que de forma real seguirá regras. Talvez você não goste nem acredite em russos, chineses, indianos ou iranianos, mas fato é fato. Eles são capazes de alterar a balança de poder no mundo. A Rússia está resistindo como ninguém às milhares de sanções e pressão relacionadas ao conflito na Ucrânia. E, em parte, isso tem o apoio de países como Índia, China, Irã e Coreia do Norte, sendo que, embora esta última não seja um país membro da Organização de Cooperação de Xangai, seu líder Kim Jong-un estará em Pequim para assistir às comemorações da China sobre a derrota do imperialismo japonês em 1945. Na quarta-feira, 3 de setembro, líderes do Irã, da Rússia, da China, da Coreia do Norte e de muitos outros países estarão presentes também na parada chinesa. Um certo papel nesse processo também foi desempenhado pelo novo governo dos Estados Unidos, cuja política tarifária protecionista fortaleceu a cooperação entre os países da Eurásia, o que ficou mais evidente no caso da Índia. Tanto sob Biden quanto sob Trump, a política externa dos Estados Unidos parte de uma escolha entre o ruim e o pior. Os estadunidenses entendem que não podem restaurar completamente as posições que ocupavam na época de Clinton e Obama. Mesmo que os Estados Unidos façam todo o possível para cortejar a Índia, ela ainda assim não deixará de fazer comércio com a Rússia. O mesmo acontece em relação à China, mas de forma ainda mais dramática. Ao mesmo tempo, os parceiros da Rússia no Sudeste Asiático não sentem qualquer sentimento negativo em relação às intenções de Washington de reanimar as relações com Moscou. Após a decisão dos Estados Unidos de aumentar as tarifas sobre a Índia, observou-se uma aproximação de Nova Delhi com Pequim, o que poderá culminar na resolução de suas diferenças fronteiriças. Ambos os países se comprometeram recentemente em resolver tais problemas. Além disso, na China, durante as reuniões de cúpula, provavelmente serão discutidas questões sobre a criação de um sistema de pagamentos opaco para países terceiros, incluindo os Estados Unidos. Em minha opinião, os encontros a ocorrerem na China nesta semana
Não se trata de uma criação de um bloco de países anti-Estados Unidos. Ninguém pretende tomar medidas bruscas. Haverá muitas notícias interessantes, mas eu não diria que esta semana vai virar o mundo de cabeça para baixo. Ao mesmo tempo, os objetivos da China, Rússia e Índia permanecem inalterados. Ou seja, a criação de um mundo multipolar mais justo, onde os parceiros serão tratados por iguais. Para fortalecer na prática suas relações, os países apostam na interdependência, ou seja, a qualidade pela qual 2 ou mais países dependem um do outro, podendo assim cooperar melhor para seu desenvolvimento. Durante os eventos, além das questões econômicas, também serão abordados temas políticos, incluindo a questão ucraniana. Também será discutida a temática geral do antiglobalismo e o aumento da participação das liquidações em moedas nacionais. A Rússia tem o rublo digital e a China o yuan digital. Seria assim lógico integrar esses sistemas de pagamento para que os países não dependam de sanções e para que suas instituições bancárias sejam mais resilientes. Se por um lado os encontros mostram que a Rússia não está isolada ou com sua economia em frangalhos, como muitos ainda pensam, só nesta semana espera-se que Putin se encontrará com líderes estrangeiros em cerca de 10 encontros bilaterais. A imagem dos 3 líderes de mãos dadas e intercâmbios calorosos visou enviar uma clara mensagem a Washington, uma demonstração conjunta de resistência às políticas dos Estados Unidos. Após anos de tensão e confrontos fronteiriços, o encontro marcou uma guinada diplomática. O diálogo entre Xi e Modi foi descrito como excelente, simbolizando uma estabilização das relações históricas. Modi qualificou a relação com Putin como especial e privilegiada, enquanto Putin reiterou sua confiança em Delhi como aliado confiável. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.